No futebol, há derrotas que doem e outras que assombram por anos. A derrota do Senegal para a Bélgica foi do segundo tipo. Os Leões de Tiranga estavam a minutos de chegar às oitavas de final. Na verdade, venciam por 2-0 uma das seleções mais fortes da Europa. Mas no fim, foram eliminados de forma cruel, enquanto a Bélgica completou uma das viradas mais dramáticas e inesquecíveis da Copa do Mundo FIFA de 2026. Antes do apito inicial, havia equilíbrio. A Bélgica avançou em primeiro, mas suas atuações na fase de grupos não convenceram a todos. Já Senegal chegou confiante após se classificar e muitos achavam possível uma grande zebra. Desde o início, ficou claro que Senegal não queria recuar nem se fechar atrás. Jogaram com enorme coragem. Sadio Mané estava por todo o campo. Ismaïla Sarr incomodou sem parar a defesa belga e o meio de Senegal venceu duelos no centro. Já a Bélgica começou com certa cautela, tentando impor seu estilo com posse e passes pacientes. Com o jogo andando, ele ficou mais aberto, com os dois times buscando o primeiro gol. Isso tornou o duelo veloz e empolgante desde o começo. Aos 25 minutos, Senegal foi premiado por sua postura positiva. Uma bela jogada achou Habib Diarra, que finalizou com calma e brilho para pôr Senegal na frente. De repente, estava 1-0 e a torcida senegalesa sonhava com uma noite histórica. O gol deu ainda mais confiança ao time, enquanto a Bélgica sentia a pressão de levar outro. Após abrir o placar, Senegal seguiu jogando com confiança. Mais importante, não recuou para se fechar na defesa. Em vez disso, seguiu ameaçando o gol belga e levou a Bélgica ao intervalo sob pressão. O rival não só vencia, como realmente acreditava que podia marcar de novo. Então, no início do segundo tempo, veio o momento que todo torcedor senegalês esperava. Ismaïla Sarr balançou a rede e ampliou para 2-0. Naquele momento, era geral a sensação de que o jogo estava praticamente decidido. A Bélgica simplesmente não mostrava futebol para reagir após estar 2 gols atrás. O mais impressionante na vantagem senegalesa é que ela refletia perfeitamente o jogo. O jogo era muito equilibrado, mas Senegal conseguiu 19 finalizações e forçou a Bélgica a se defender como podia. A classificação do Senegal já não parecia surpresa. Parecia a recompensa merecida por tudo o que produziu em campo. Naquele momento, tudo parecia estar dando certo para Senegal. O placar era favorável. O embalo estava com eles. A torcida festejava, enquanto a Bélgica já mostrava sinais de frustração. Cada minuto deixava o time africano mais perto de uma classificação histórica. Mas o futebol tem uma regra não escrita. Um jogo só acaba quando o árbitro apita o fim. Não importa o placar nem o pouco tempo restante. Com minutos no relógio, tudo pode acontecer. E foi isso que aconteceu. A Bélgica se recusou a se render quando o jogo entrou na reta final. Eles avançaram mais jogadores. O técnico pôs mais opções ofensivas e ondas de pressão caíram sobre a área senegalesa. Então, aos 86 minutos veio o gol que devolveu vida ao jogo. Romelu Lukaku marcou e fez 2-1. De repente, a Bélgica voltou a ter esperança. O gol de Lukaku mudou por completo a psicologia da partida. A Bélgica passou a crer na virada, enquanto Senegal trocou o terceiro gol por defender a vantagem. Dali em diante, todo o embalo do jogo mudou. A tensão ficou sufocante. Senegal só precisava resistir por mais alguns minutos. A Bélgica precisava de nada menos que um milagre. E, incrivelmente, o milagre veio quase de imediato. Só 3 minutos depois, aos 89, Youri Tielemans apareceu e fez o gol de empate. De repente estava 2-2. Tudo mudou em questão de segundos. A torcida senegalesa ficou em choque, enquanto a belga explodiu em festa. Um jogo que parecia quase decidido voltou de repente à estaca zero. O mais espantoso foi a rapidez com que a Bélgica apagou tudo o que Senegal construiu em mais de 1 hora. Um time que perdia por 2 gols estava de repente empatado. Um time que sonhava com as oitavas agora se via começando tudo de novo. O gol de Tielemans foi muito mais que um empate. Foi um golpe psicológico devastador. Quando você abre 2-0 até os minutos finais e leva o empate antes do fim, não perde só a vantagem, mas a segurança. Isso ficou claro na prorrogação. Senegal tentou se recompor, mas o impacto de sofrer 2 gols tão tarde era impossível de ignorar. Já a Bélgica entrou na prorrogação sentindo que havia escapado de uma eliminação certa.
E times que escapam da morte no futebol costumam ficar ainda mais perigosos. Com a prorrogação avançando, o jogo parecia caminhar para os pênaltis. Os dois lados estavam exaustos, e quase todos esperavam que o jogo fosse decidido nos pênaltis. Mas, instantes antes do apito final, chegou o momento decisivo. Tielemans foi derrubado na área e, após revisão do VAR, o árbitro marcou pênalti. Tielemans foi para a cobrança. O relógio chegava aos 125 minutos. Todo o sonho dos dois times dependia de um único chute. Ele bateu na bola. Ela entrou na rede. 3-2 para a Bélgica. Um gol histórico. Um gol que deu fim dramático a um dos jogos mais incríveis do torneio. Quando Tielemans fez o terceiro da Bélgica, o choque no lado senegalês era impossível de esconder. Eles venciam por 2 gols. Eles estavam mais perto da vaga do que nunca. E então, num piscar de olhos, se viram perdendo o jogo. É por isso que o futebol pode ser o esporte mais cruel do mundo. Se houve um jogador que mereceu ser chamado de herói deste jogo, foi Youri Tielemans. Ele fez o empate aos 89 minutos e depois marcou o gol da vitória aos 125. Assumiu a responsabilidade quando o time mais precisou e entrou para a história do torneio. As estatísticas também mostram como o duelo foi equilibrado. A Bélgica terminou com 21 chutes, contra 19 de Senegal. Teve 53% de posse contra 47% e completou 629 passes contra 553. Esses números provam que Senegal foi forte o jogo todo e que a diferença esteve nos lances decisivos. Ao mesmo tempo, Senegal merece enorme crédito. O resultado final nunca deve apagar a atuação que fez. Fez um jogaço, abriu 2-0 sobre uma das seleções mais talentosas da Europa e ficou a minutos da vaga. Foi uma de suas melhores atuações no torneio. Mas no fim, os detalhes, os momentos cruciais e a capacidade de matar o jogo fizeram toda a diferença. Já a Bélgica deixou o campo sabendo que escapou de um verdadeiro desastre. Ela esteve à beira da eliminação. Mas sua virada histórica mudou tudo. Em vez de mais um capítulo da geração belga ficando no quase, virou uma das maiores viradas da Copa de 2026. No fim, muitos só vão lembrar que a Bélgica venceu o Senegal por 3-2 na prorrogação. Mas quem viu o jogo sabe que a história foi muito maior que o placar. Foi a história de um time africano que tinha a vaga nas mãos antes de vê-la escapar no fim. Foi a história de um time europeu que se recusou a se render até o último segundo. Foi a história de Romelu Lukaku reacendendo a esperança e Youri Tielemans completando o milagre. Mais importante, a Bélgica agora vai enfrentar os Estados Unidos nas oitavas. Depois de tudo que passou contra Senegal, a Bélgica sabe que precisará jogar muito melhor. Viradas assim não acontecem toda hora. Já Senegal, apesar da eliminação dolorosa, sai do torneio como um dos times mais marcantes, após ficar a poucos minutos de uma das maiores zebras da Copa.